Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou Euri Benevento e eu tô aqui, algumas semaninhas aí em falta com a galera que gosta do nosso podcast Terça Nobre. Então, eu já começo o podcast pedindo desculpa pra galera, porque eu fiquei algumas semanas aí sem postar o podcast. Tive aí semanas corridas, de trabalho, foi bem puxado mesmo e não tava sobrando tempo pra fazer esse querido e amado podcast, mas hoje, graças a Deus, eu tô aqui para gravar o Terça Nobre mais uma vez com vocês, sempre agradecendo a todo mundo que acompanha a gente pelo Spotify, pelo Anchor, pelo YouTube, Google Podcast, Apple Podcast. Tem várias maneiras de você acompanhar o podcast Terça Nobre e também me seguir nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram como @euribenevento e tô também lá no Facebook, no Twitter. Então, para você que quiser acompanhar minhas redes sociais, já tá convidado para acompanhar, para seguir. Eu sempre coloco os links do podcast lá também. É sempre um prazer receber vocês que mandam perguntas, sugestão também para o nosso podcast Terça Nobre, que para essa terceira temporada estou preparando aí, estudando novas possibilidades também para novidades no programa. Claro que dependo também de estrutura, dependo de outros fatores para trazer essas novidades que eu tanto quero trazer aqui pro podcast Terça Nobre, mas enquanto isso eu vou fazendo com a estrutura que é possível, Mas como diz a canção, o show tem que continuar. Enquanto eu não tenho a estrutura e as coisas que eu pretendo para trazer as novidades, a gente continua com o modo tradicional do Terça Nobre aqui também. E no Terça Nobre anterior foi um episódio chamado Um Museu de Grandes Novidades, foi o episódio número 65, no total de 3 temporadas, mas é o primeiro episódio da terceira temporada para abrir, essa terceira temporada aqui do Terça Nobre, onde eu conversei algumas coisas que a gente falou aqui sobre a nossa vida se tornar mais do mesmo, a nossa vida estar acontecendo as coisas que já aconteciam, Porque na teoria muitas coisas vieram para que as pessoas aprendessem novas maneiras de levar a vida, novas situações, mas com o tempo a gente percebeu que aquilo era temporário. Então algumas coisas, alguns hábitos já voltaram, estão voltando, vão voltar cada vez mais. Então, muita gente fala, não, mas tem que tirar como aprendizado, tem que isso, tem que aquilo, e esse tem que acaba sendo esquecido, nas primeiras oportunidades a gente viu vários lugares lotados, rolês e as pessoas sem máscara. Por quê? Porque todo mundo já estava sedento de que isso acabasse, e logo nas primeiras oportunidades cometeu exatamente as mesmas coisas que cometiam no começo, coisas que não eram para ser feitas, para não espalhar aí a doença, e foi feito e espalhou. E aí agora a galera voltou meio que tudo igual assim. Infelizmente isso aconteceu, infelizmente vai continuar acontecendo, e muitas coisas que eram para ser tiradas como lição ficou assim só por um momento, e depois muitas coisas voltaram ao normal e muitas pessoas na verdade se tornaram até piores. Então esse museu de grandes novidades significa isso, tipo assim, quanto mais a gente tenta fazer diferente, quando você depara com a sua vida, você olha tudo, de repente tá acontecendo tudo de novo, tá acontecendo tudo igual, de repente com pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas que o ciclo se repete, como diz aquela frase, não tem como você ter resultados diferentes quando você continua tendo atitudes iguais. E é isso. Então o programa, o Museu de Grandes Novidades, fala disso. Então, que realmente tem novidades, realmente vem por aí grandes novidades? Não sei, O programa anterior ainda conversa um pouco sobre isso. E se você tá chegando hoje no Terça Nobre, é o seu primeiro episódio do Terça Nobre, olha só que legal, estamos no segundo episódio da terceira temporada, temos aí 65 episódios, hoje um 66, então tem muita coisa legal pra você ouvir. Eu converso um pouquinho de tudo sobre a vida, algumas coisas da minha vida, conto histórias, e também conto aqui algumas coisas que aconteceram comigo em rádio, bastidores, e também assuntos cotidianos, assuntos que de repente são interesses também da nossa geração. Já falei sobre alma gêmea, já falei sobre redes sociais, as palavras redes sociais, elas são, todos os programas elas são faladas aqui no Terça Nobre. Então tem muita coisa legal para você acompanhar. Se você não ouviu ainda os episódios anteriores, ou se você não assistiu, é só você ir lá no Anchor, ou também no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, você pesquisa lá como Euri Benevento,
Ou então você pesquisa Terça Nobre, né? Euri com Y, Euri Benevento, e no YouTube, youtube.com/euribenevento, tem uma playlist também com todos os episódios do Terça Nobre para você assistir, os episódios do Terça Nobre com imagem, né? Então dá para você acompanhar o Terça Nobre de várias maneiras. Além dos meus vídeos de Terça Nobre, tem também entrevistas, bastidores de rádio, tem tio Chicória, tem brincanagem, tem coisa legal, tem coisa antiga minha, tem um quadro que eu fazia que chamava O Youtuber que Não Deu Certo, que eu até tô pensando em voltar com esse quadro. Então tem várias coisas legais lá no canal, youtube.com/euribenevento. Se inscreve lá e acompanhe todos os conteúdos do Terça Nobre, beleza? E aproveitando que eu tô falando do episódio anterior, né, o Museu de Grandes Novidades, em relação às atitudes das pessoas diante de grandes dificuldades, né? Eu assisti aquela série que tá todo mundo falando, né? Que é aquela Round 6 que tem na Netflix e, nossa, foi até, assim, praticamente obrigado a assistir, né? Porque todo mundo ficou postando meme pra caramba e meme e aquela bonequinha da batatinha frita e todo mundo colocando o cabeludinho, o veinho e não sei o que. Falar, meu, mas que porra é essa? Que série que é essa que eu preciso assistir também? Porque todo mundo fala, não, você precisa assistir. Assim como La Casa de Papel, né, que todo mundo é doente por causa dessa série, eu ainda não assisti também, mas uma hora eu pego ela pra assistir também. Mas essa Round 6 realmente foi assim, tá sendo, né, uma febre, né, uma das séries mais assistidas no mundo, no Brasil também tá entre as 10 mais, na Netflix também é uma das séries mais assistidas da história da Netflix. Então bateu assim todos os recordes possíveis, né? E aí tem vários estudos em relação a isso, a galera tentando entender que fenômeno que é esse, por que todo mundo gosta tanto dessa série, por que todo mundo fica sedento por causa dessa série. Tem muito essa questão de spoiler também, não sei o que lá de spoiler. Eu não sou muito ligado em relação a isso, eu não ligo. Eu não tenho muito problema com isso, eu não ligo se as pessoas me derem spoiler. De qualquer maneira eu quero assistir pra saber, mesmo se eu souber eu vou assistir, então eu não ligo muito. Eu sei que a gente fica mó bravão com isso, mas é uma série que faz uma crítica social muito grande mesmo, né? Claro que ela é uma crítica mais voltada pra realidade sul-coreana, que é onde é a origem da série, mas também ela reflete meio que uma sociedade em geral, como que as pessoas são na vida, no mundo mesmo. Que quando a gente para pra pensar, a gente começa a perceber, né, o quanto as pessoas podem ficar cegas dependendo da situação. Lógico que é uma série de ficção, mas tem algumas coisas, alguns diálogos, algumas atitudes que você fala, caramba, eu já vi isso acontecer. Então a gente vê isso acontecer muito no trabalho, né, onde as pessoas, quando elas querem muito serem assim promovidas, querem ganhar mais, querem o reconhecimento do chefe, querem ser pessoas bem-sucedidas, assim, pessoas pisando em outras pessoas para poder se dar bem. Eu já tive situações assim, passei por empresas que lidava com pessoas assim, doentes, assim, de gananciosas e querendo passar por cima de você, que se pudesse arrancar sua cabeça, arrancaria. Então a série, ela reflete algumas coisas da sociedade, sim. Claro que é de uma maneira muito exagerada, no botão nível hard no máximo, mas assim, em questão de atitudes, sim, a gente vê muitas pessoas ficando cegas por causa de dinheiro, perdendo amizade por causa de dinheiro, virando a cara pra família. Olha só nas famílias quando as pessoas querem dividir herança. É só você ver uma família que tá tentando dividir herança pra você ver o problema que é e quantas pessoas são doidas e doentes por causa disso. Infelizmente tem muita gente que age por interesse e demora pra gente perceber na nossa vida. E essa série, ela meio que reflete isso, assim, o quanto as pessoas estão desesperadas pra resolver seus problemas e só os problemas delas importam. Sabe, a sociedade individualista que só pensa em si. Então, muitas vezes, quando a gente tá conversando com alguém, a pessoa fala assim, oi, tudo bem? Aí, o tudo bem, na verdade, ela quer que você pergunte tudo, e você, para que ela conte o problema dela pra você. Assim como uma pessoa pergunta pra você quando ela quer saber, como que foi o seu dia, o que você tá fazendo agora? Por quê? Porque aí você fala o que você tá fazendo e automaticamente você vai perguntar, e você? E aí é onde a pessoa, ela quer contar pra você o que ela tá fazendo, mas ela não pode chegar falando, oi, tudo bem, eu tô fazendo um negócio aqui legal, não sei aonde. Não, a pessoa tem que chegar a perguntar o que você tá fazendo pra você perguntar e ela contar o que ela tá fazendo. Mas tipo assim, meio que ela tem essa necessidade de que as pessoas tenham interesse pela vida dela. Ela precisa sentir isso. Ele tá interessado em saber o que eu tô fazendo. E na verdade eu nem tô. Eu tô perguntando porque você perguntou pra mim primeiro. Então, essa sociedade sedenta de atenção, sedenta de resolver as suas próprias coisas e simplesmente pensar só em si. Não, primeiro eu, depois o resto. Claro que a gente tem que ter as nossas prioridades na vida. Sim,
gente tem que pensar na gente mesmo, mas também a gente precisa tomar cuidado em ter a sensibilidade de pensar em outras pessoas também, sabe? Da empatia, de você pensar que a pessoa também está sofrendo, que a pessoa também está passando por uma situação difícil, que a pessoa também precisa de ajuda, que não é só você que precisa de ajuda, não é só você que tem problema, todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm dilemas, tem coisas na cabeça que não conseguem resolver e precisam externar e contar para outras pessoas, mas não, né? A individualista pessoa acha que só ela tem problema e acha que só o problema dela que importa. Então assim, não, a minha dor é muito maior que a sua dor. Não interessa o que você vai falar pra mim, eu sempre vou achar que eu sofro mais do que você. Essa disputa de sofrimento, essa disputa de dores, quando parte alguém da família, morre lá um parente, morre um tio, uma tia, um pai, uma mãe, aí fala, mas eu também já perdi meu pai, mas eu perdi recente, você perdeu há tantos anos atrás. Não interessa, gente. Quando você perde uma pessoa que você ama, um ente querido, é pra sempre a dor, a saudade é pra sempre. Claro que a gente aprende a conviver, a gente aprende a viver sem aquela pessoa, mas não quer dizer que a gente deixa de sentir saudade, não quer dizer que a gente deixa de pensar naquela pessoa. Então você perder uma pessoa agora, parece que a sua dor é maior que a de todo mundo, mas muitas pessoas já passaram por essa dor que você passou e elas estão hoje sobrevivendo. Então é sempre importante a gente saber olhar pro lado e tentar entender o que outras pessoas passam também, que a gente não tá passando sozinho, que é esse pensamento de uma sociedade em grande maioria individualista, e é o que essa série reflete. Então talvez o sucesso dessa série seja por isso, por essa identificação que a galera tem de problemas que a sociedade vive. Claro que eu tô falando de uma maneira até um pouco superficial em relação à série. Acontecem muitas coisas na série que é doideira demais e espero que isso não aconteça nunca na vida real, mas eu tô falando assim em questão de diálogos e em questão de uma ideia geral sobre a série, não sobre cenas específicas, né? Então pra galera que for assistir aí de repente falar, mas o Yuri falou isso e não tá batendo. Não, eu tô falando em questão assim de diálogos, em questão de atitudes que eu percebi na série. Posso estar errado, né? Mas essa foi a opinião que eu tive em relação a essa série. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora da gente falar do nosso tema de hoje. Estava conversando um pouquinho aí sobre essa série que todo mundo gosta tanto, mas também tem uma que tá bombando também, que é Você, né? You. É primeiro lugar no Brasil aí na Netflix, aquela série do Joey Goldberg, aquele louco stalker, mas que teve mais gente querendo ser doida que nem ele também na série. E essa terceira temporada é muito legal, eu já assisti também. Putz, eu tô consumindo série pra caramba esses últimos dias. Umas séries que estrearam, né, novas temporadas. Aí fiquei assistindo tudo, mas aí já acabou. Agora eu tô esperando começar umas novas aí que eu tô esperando também. Mas, voltando ao tema, então é legal assistir essas séries que meio que lidam com dilemas da vida, mas ao mesmo tempo elas exageram um pouquinho, né? Eles giram o botão do nível hard ali. Então algumas coisas que acontecem é meio tenso se acontecesse na nossa vida real, mas os diálogos, as atitudes e as percepções, elas conversam muito com o nosso dia a dia, então por isso que às vezes acho que as pessoas se identificam, né? E o tema de hoje é por que eu sempre desisto das coisas? Quero conversar um pouquinho sobre caminhos que escolhemos ao longo da nossa vida e os resultados que isso podem trazer, né? Assim como eu sempre falo aqui no programa, né? A cada escolha uma renúncia, então toda vez que a gente escolhe uma coisa, a gente tem que deixar outras para trás. E que isso acarreta ao longo do tempo, quando a gente começa a fazer sempre isso e quando começa a perceber tudo tá dentro de um círculo, né? Que nem eu já falei há pouco tempo, parece que as coisas começam a se repetir, né? Então, hoje eu tento compreender e tento localizar, assim, em que momento isso aconteceu ou em que momento eu parei de tentar certas coisas. E eu percebo isso no dia a dia de outras pessoas também, não só nos meus, né, mas de amigos, de família, de pessoas que eu converso, e eu começo a tentar perceber e detectar o que aconteceu, né? Eu sou uma pessoa muito autocrítica, e eu acho que essa geração parecida com a minha idade, né, em os seus 20 e poucos aí, dos 25, 26 pra cima, 31, 32, 30 e poucos também, essa galera, assim, tem uma cabeça, assim, muito autocrítica. A gente é de uma geração diferente, porque a gente pegou, assim, uma geração que com 30 e poucos anos, os nossos pais, eles já tinham uma vida basicamente ok, né, resolvida, tinha lá a sua casa própria, carro, terreno e tal, e a gente sempre teve essa ilusão, essa imagem de que quando a gente tivesse 30, a gente era uma pessoa super bem sucedida, e hoje a gente vê que muita gente chega nos 30 ainda com a vida em construção,
mas é muito diferente, sabe? A geração é diferente, os tempos são diferentes, as empresas são diferentes. Antigamente as pessoas ficavam 20, 30, 40 anos na mesma empresa. Hoje você fica 3, 4 anos, aí já tem que trocar, o tempo todo troca de empresa. Quando você fica muito tempo numa empresa, você acaba ficando para trás, dependendo da área que você trabalha. Então assim, as coisas são diferentes, as coisas mudaram, e essa geração atravessou vários começos, né, de coisas. Então até no episódio que eu tive a participação do Ângelo, né, do Ângelo Araújo, que a gente falou um pouquinho sobre isso, até sobre a evolução da tecnologia, mas não só a evolução da tecnologia, sabe? A evolução do jeito que as pessoas tratam os problemas. Depressão era uma coisa que não se falava, que era considerado frescura. Hoje as pessoas entendem melhor isso. A questão de ansiedade também. São várias coisas que hoje a gente começa a entender que são problemas que precisam ser resolvidos. Que não era simplesmente a pessoa ficar quieta num canto e fingir que nada estava acontecendo, como é que muita gente fazia, né? Fingia que nada estava acontecendo, a pessoa ficava ali invisível e a vida seguia para quem estava fingindo de besta. E quem estava passando por aquela situação sofria. Então hoje as pessoas, elas colocam mais na mesa, né? Ó, eu fiquei ofendido com aquilo que você falou, não gostei do que você falou. As pessoas, elas querem o tempo todo TDR, as pessoas querem resolver, as pessoas colocam textão na internet, as pessoas colocam desabafo, as pessoas vêm, gravam vídeos. Então hoje todo mundo precisa ter voz. As pessoas tiveram coragem de expor também quando sofreram abusos. E hoje a sociedade está se adaptando a isso e aprendendo que muitas coisas precisam ser tratadas. E quando alguém pergunta pra mim, né, Yuri, como que é a sua vida, o que você faz na vida, gente que não me conhece, quando eu vou conversar pela primeira vez, muitas vezes eu tive vontade de falar assim, eu sou uma coleção de fracassos. Só que eu não posso falar isso porque as pessoas vão ficar assim, nossa, imagina, não fala assim, que não sei o quê. Mas eu volto naquele ponto de eu falar que eu sou muito autocrítico, porque eu me cobro o tempo todo. E eu sou insuportável nesse sentido, porque muitas vezes eu não consigo nem dormir, né, por essa cobrança, e eu falo comigo mesmo, e aí eu fico revivendo a cena assim na minha mente, alguma cena de alguma coisa que eu falei, e falo, nossa, por que eu falei isso? Que bosta, que idiota. E aí eu fico revivendo isso, aquilo o tempo todo, e fico remoendo, isso me machuca pra caramba, mas eu sou assim, eu já tentei mudar, é difícil, quando eu percebo eu tô fazendo de novo. Mas eu falo, de eu ser uma coleção de fracassos, porque assim, eu não consigo ir até o final com muita coisa. Por exemplo, quantas vezes eu já entrei em academia, eu nunca fui até o final. Até o final é o quê? Você realmente conseguir atingir seu objetivo. Emagrecer, ficar com tanquinho, ou ficar, sei lá, bombadão, sei lá. Tipo assim, qual que é o final da academia? Eu nunca fui até o final, não sei. Eu não sei, tipo assim, qual foi o resultado? Tipo, 3 meses, o máximo que eu consegui ir. Depois de 3 meses eu nunca durei em nenhuma academia. Já teve até academia que eu paguei a mensalidade lá, o pacote de 3 meses, e nunca nem pisei na academia. Fui lá só pra pagar, nunca mais voltei, o dinheiro ficou lá pra eles e já era. Então assim, nunca fui até o final, né, com algumas coisas. E faculdade também, comecei a fazer a faculdade de rádio e TV, tive problemas no meio do caminho e tive que trancar, cancelar e nunca mais voltei. Comecei a fazer uma faculdade de criações publicitárias também na Uninove, fiz 2 semestres e depois cancelei. Comecei a fazer faculdade de jornalismo na Canção Nova, depois no meio de pandemia, um monte de coisa, também parei de fazer. Então assim, a única coisa que eu terminei mesmo foi o curso de locução que eu fiz na época da Rádio Oficina. Fiz um curso técnico antes também no Senac, mas no Senac também não deu pra terminar, porque eu morava em Araraquara, mudei pra São Paulo, aí em São Paulo consegui terminar o da Rádio Oficina, mas também porque era pouco tempo, né, era 6, 7 meses. Se fosse mais tempo, talvez tivesse acontecido alguma coisa no meio do caminho que me faria desistir. E eu fico tentando entender por que acontece isso. Porque eu não gosto de falar para as pessoas que eu sou uma coleção de fracassos. Mas se eu ficar muito autocrítico, eu acho isso. Eu penso isso, falo, nossa, não consigo terminar nada. E eu fico pensando, né, se eu tivesse terminado essas 3 faculdades, hoje eu estaria numa situação diferente, hoje eu estaria talvez numa posição diferente, até profissionalmente, que são coisas que eu almejo na minha profissão. Mas é por quê? Porque no meio do caminho, alguma coisa me fez desistir. E eu fico tentando entender o que me fez desistir, o que me fez pensar que o caminho era diferente, né? E eu percebo que essa nossa geração de 30 e poucos anos é assim. É uma geração muito imediatista. Não que, eu estou me colocando numa lista com uma galera. Não, é que porque eu vejo pessoas da minha idade também fazendo isso. Assim, a gente é muito imediatista. A gente quer muito que as coisas sejam resolvidas na hora, né? E nem tudo é resolvido na hora. Eu já falei isso aqui em outros episódios. Tem coisas que a gente precisa esperar acontecer e a gente não espera. E essa nossa geração imediatista, que vive de rede social, que tem uma vida virtual muito mais legal do que uma vida pessoal, de uma vida normal,
Aí é difícil, porque no virtual as coisas parecem acontecer com mais facilidade. Até quem não é engraçado fica engraçado, quem não canta começa a cantar, quem não dança começa a dançar, sabe? O virtual é diferente, o virtual faz a gente se sentir melhor. E aí quando a gente tem que lidar com os problemas mais reais, né, no pessoal, na vida fora do virtual, as coisas elas são mais difíceis, né? Os buracos são mais embaixo, e aí é onde a gente começa a ter problema. E eu olho assim, né, pra minha vida e eu começo a tentar reparar as coisas que eu não consigo lidar, com as coisas que me incomodam, coisas grandes, às vezes coisas pequenas, mas eu não consigo compreender certas atitudes de pessoas, né? Por exemplo, assim, a gente pega... Esses dias eu fui no mercado, né? E aí eu tava lá no mercado, beleza, o atendente do caixa me tratou super mal. E eu tava com dinheiro, eu ia pagar a conta tudo certinho. Eu não pedi nada pra ele, eu tava com as compras no carrinho, coloquei no caixa e fui passando. O cara super mal educado, tratando mal, e puxando tudo e jogando tudo. E sabe, não é a primeira vez que eu vou nesse mercado e esse atendente me trata assim. E eu fico tentando entender, meu, que gente trouxa. Porque assim, beleza, de repente a pessoa não ganha bem, de repente a pessoa não tá num bom dia. Mas foda-se! Ela não tem que fazer isso com outra pessoa, ela não tem que descontar isso em outra pessoa. Ah, mas é assim mesmo. Mas por que tem que ser assim mesmo? Por que tem que ser assim mesmo? Eu não consigo, desculpa, eu não consigo compreender isso. É um trabalho. Você precisa trabalhar, não precisa... Várias vezes eu fiz muita coisa que eu não queria fazer, mas eu fiz porque eu tinha que trabalhar. Eu precisava pagar minhas contas, assim como qualquer outra pessoa normal, né? Não pessoas que nasceram milionárias. Aí nós não somos esses felizardos, mas a gente tem que trabalhar e seguir a nossa vida. Mas aí a pessoa que sofre sozinha, só ela tem problema, tem que trabalhar estressada e tem que descontar nas outras pessoas. Isso porque a gente tá pagando pelo serviço, a gente não tá pedindo nada pra pessoa. É uma troca, eu chego ali, eu pego os produtos, passo no caixa, você recebe o dinheiro e põe na sacolinha e beleza, acabou. Não tem que ficar com cara de cu, não tem que reclamar. E engraçado que, tipo assim, eu não falei nada, não pedi nada, só tava ali passando as compras. E aí, tipo assim, eu fico puto com isso, falo, meu, que merda. Ou então quando você vai no restaurante e um atendente olha com cara de bunda, ou então te atende mal, ou julga você pela roupa que você tá e aí te julga como se você não tivesse dinheiro. Sabe, é idiotice, cara. Porque assim, se eu não tenho dinheiro, eu nem vou entrar no restaurante pra comer. Eu não sou idiota, não sou burro. Não é novela que eu vou entrar, vou comer, vou fingir que tinha uma barata na comida e não vou pagar a conta. Se eu entrei no restaurante é porque eu tô com dinheiro pra pagar aquela comida. Eu tenho uma noção do preço ali. Eu vou olhar o cardápio, se eu ver que o preço não é muito bom, eu pego, levanto e vou embora. Sabe, é super desagradável isso, é um saco. Você ir no lugar e a pessoa te olhar julgando como se você não tivesse grana pra pagar aquela conta. Ou fica acelerando você pra você sair fora do lugar. Sabe, isso é um saco. Então eu reparo que hoje os comércios, a maioria estão assim, sabe? Eu gosto de ser bem tratado. Eu gosto de chegar nos lugares e, poxa, eu dou bom dia para as pessoas. Bom dia, tudo bem? Não precisa trocar ideia, beleza, mas pelo menos um aceno com a mão. Oi, tudo bem? Bom dia, não custa nada. Ah, não, você chega no lugar e a pessoa não olha na sua cara. Aí você vai perguntar preço, a pessoa acha ruim, torce o nariz por causa de preço. Então põe a porra do preço no negócio, você vai lá ver as coisas de preço, tá sem preço. Aí como é que eu vou saber o preço do negócio que não tá? Eu fico puto com esses mercadinhos pequenos também, que você vai, não tem preço nos negócios. Põe preço, cara. Põe preço, aí você para de sofrer. Se tiver preço na prateleira, se tiver preço no produto, pronto. Aí não precisa fazer essa cara de cu quando as pessoas perguntam o preço pra você. Eu gosto de ser bem atendido e sei que a galera que tá acompanhando o podcast também gosta. Pô, é tão legal você chegar num lugar e a pessoa te tratar bem, falar, ô, beleza, como é que você tá? Ó, tem que tal produto, tipo, te dá uma atenção legal, pô, você vai voltar várias vezes ali. Então eu faço isso, quando eu vou nos lugares e a pessoa me trata mal, eu não volto mais, perdeu o cliente pro resto da vida. Pode ser pouco, de repente, eu vou gastar só 20, 30 reais ali, mas mano, imagina toda semana o cara gastar essa quantidade. Pô, é um cliente, você não pode destratar um cliente, mesmo que ele gaste muito ou gaste pouco, você tem que estar ali para atender. Se você não gosta de atender as pessoas, se você não gosta de falar com as pessoas, então você não pode abrir um negócio. Você não pode abrir um negócio que lidar com o público. Ah, mas é que eu preciso trabalhar. Então beleza, então se você precisa trabalhar, então você tem que saber lidar com isso. Se você não gosta de lidar com as pessoas, então você está trabalhando no lugar errado. É o que infelizmente acontece nessa sociedade individualista. E eu fico pensando, por que tem que ser assim? E aí quando eu começo a detectar as coisas que aconteceram na minha vida mesmo, sabe? Quando eu tinha um relacionamento, eu tinha uma namorada e, meu, eu tava mal feliz, eu gostava dela, eu acho que ela também gostava de mim, tava de boa, mas sabe, sempre tinha alguém querendo fazer alguma coisa. Tinha algum cara que vinha e dava em cima, tinha alguém que falava uma merda, vinha um parente e ficava enchendo o saco, colocava uma pulguinha atrás da orelha. Sabe, tipo assim, você tá vendo um casal ali de boa, feliz, meu, por que você tem que ir lá atazanar a caralha do casal? Tipo assim, meu, você gosta daquela mina que tá namorando com outro cara? Meu, perdeu, velho. Deixa ela ser feliz, agora você vai ficar indo atrás da mina, cara.
pra que isso? Tipo assim, eu fico, pra que as pessoas têm que fazer isso, sabe? Por que você tá vendo um casal feliz e você tem que separar esse casal? Você tem que fazer uma picuinha, ou então você tem que perguntar alguma coisa, ou então você tem que dar em cima da pessoa. Meu, você tá ali, deixa a pessoa ser feliz, cara. Então assim, o que aconteceu comigo? Eu parei de disputar. Toda vez que tem uma disputa, eu não quero. Se eu chegar lá no Mac e for comer um lanche, o hambúrguer estiver cru, eu vou fechar a caixinha, vou colocar em cima da bandeja e vou embora. Eu não vou ficar batendo boca. Porque se eu bater boca, eu sou um cara chiliquento já. Quem me conhece sabe disso. Eu já fico nervosinho e tal, e aí todo mundo vai ver eu gesticulando os braços. Puta, cara chato, barraqueiro. Eu não gosto disso. Eu não me sinto bem com isso. Meu estômago dói. Eu fico remoendo aquela cena na minha vida várias vezes. 2, 3 anos depois eu lembro daquele dia. Sabe, eu não quero mais isso. Então, eu comecei a desistir dessas situações. Então, toda vez que começa muito essa coisa, tipo assim, não, porque o cara quer seu lugar. Tipo, eu trabalhava numa empresa também que tinha muita gente que queria trabalhar no que eu trabalhava, achando que lá era um mar de rosas. E não era, velho. Eu me ferrava lá naquela empresa. Mas tinha gente que olhava e achava que era um mar de rosas. E queria porque queria. Quiseram tanto, conseguiram. Eu peguei e falei, não, tá bom então, pode ficar. Fica à vontade. Só que aí depois a pessoa percebe que o buraco é mais embaixo, que a situação é diferente. Eu deixei muita coisa pra trás por causa disso. Na faculdade de rádio e TV mesmo. Eu percorri um longo caminho antes de desistir. Mas começaram a acontecer algumas coisas que me fizeram desanimar. Então, eu olhava para trás assim e ficava pensando, mas por que eu tô passando por isso? E teve um trabalho que a gente teve que fazer e um dos caras do grupo, não, pode deixar que eu pego o conteúdo. Aí cada um ficou incumbido de fazer uma parte e eu fui revisar os textos e tal, revisei, beleza, mas não tive a malícia de dar um Google, de olhar o que poderia estar ali naquele trabalho. Eu confiei no que foi passado pra mim, revisei, entregamos o trabalho e tal, e depois fomos acusados de plágio. Por quê? Porque esse queridão aí do grupo pegou todo o conteúdo de um site que, por incrível que pareça, era de um amigo do professor, e que o professor com certeza deve ter feito isso até já de caso pensado. Falou, vou colocar esse tema aqui que é bem difícil. Eles vão achar em poucos lugares. Esse site do meu amigo vai estar lá. Se eles der Google lá, eu vou saber. E o professor acusou a gente de plágio, tomei suspensão da faculdade. Isso porque foi uma coisa que eu não fiz. Isso porque eu confiei numa pessoa que me passou um conteúdo que eu revisei e entreguei, mas não fui capaz de olhar no Google, porque eu confiei naquela pessoa. E aí, eu que fiquei como errado da história. Eu que fui o que mais ferrou, porque eu tomei suspensão da faculdade e muita gente ficou me zoando. Eu nunca pude explicar a minha versão. Então, assim, depois disso eu não tinha nem mais vontade de voltar pra faculdade. Porque, assim, se em plena faculdade já tinha gente filha da putíssima fazendo o curso, imagina quando fosse trabalhar na área. Então, assim, infelizmente, essa área que eu escolhi para viver é uma área muito difícil, é uma área, assim, que é muito concorrida e as pessoas, infelizmente, perdem os escrúpulos para conseguir aquilo que elas querem. Então, é um negócio, assim, bem difícil. Várias vezes eu já pensei em deixar quieto, mas, por enquanto, é o que eu ainda faço, mas que é muito difícil, Então, assim, isso é um dos exemplos de coisas que eu deixei pra trás. O episódio, ele tá muito pessoal, mas é onde eu tô tentando detectar o porquê de algumas coisas. Então, hoje eu olho assim, eu não quero mais disputar. Eu acho que muita gente da minha geração também passa por isso. Sabe, porque assim, sabe, é chato. Como diria, né, o Jaiminho do Chaves, eu prefiro evitar a fadiga. Sério. Às vezes você quer sair com uma pessoa, tá conhecendo alguém, aí sabe, é tanto cu doce, é tanta burocracia, isso, aquilo, não pode falar isso. Tipo no Tinder também, né, não pode falar oi. Não fala oi, tudo bem, eu tô bem, não precisa falar oi, tudo bem, porque eu já tô bem. Sabe, velho, que merda, como é que você pode começar uma conversa sem falar oi, tudo bem? Ou então, se você já começa falando oi, gata, ai credo, me chama de gata. Aí você chama oi, linda, ai, me chama de linda. Porra, vai chamar do quê, caralho? Sabe, não pode falar gata, não pode falar linda, não pode falar oi, tudo bem. Sabe, é um negócio assim que é muito padronizado tudo. Então, se você quer sair com uma pessoa, é muito burocracia. Aí se você vai trabalhar, sabe, mal começa a trabalhar, já tem gente ali arrumando picuinha com você, querendo, porque isso aqui que é meu lugar, porque não sei o que, tratando mal porque chegou. Ué, merda, velho, trata bem a pessoa que chegou na empresa, a pessoa também precisa trabalhar que nem você. Você não é melhor que ninguém, você não é o dono da empresa, velho. Por que tá sofrendo tanto assim porque entrou outra pessoa? Sabe, por que tá tão incomodado assim? As amizades tóxicas também, de gente que só vem descarregar nas conversas, sabe? Troca uma ideia normal, escuta, seja empata, sabe? Se coloca no lugar da pessoa, fala, mas também escuta. Agora todo mundo só quer falar, ninguém quer escutar, ninguém quer trocar ideia de verdade. A pessoa, ela tá sempre ali esperando você falar qualquer coisa pra ela te atropelar e falar em cima de você. Sabe? É insuportável esse tipo de amizade.
Então, eu tô desistindo de muita coisa por isso, sabe? Porque eu olho e falo, mano, qual que é a necessidade? Qual que é a necessidade de eu me matar por causa de um trampo? De eu ficar brigando com outras pessoas? Tipo, qual que é a necessidade de eu ficar disputando mulher, tá ligado? Tipo, eu gosto de uma mina, aí tem outro cara que gosta também, aí fica ali, um dá um presente, ou dá outra, não sei o que, chama pra sair, fica tentando atravessar, tentando ficar com uma mulher que já tem namorado, tentando fazer uma mulher que é casada trair. Sabe, pra que isso, mano? Qual que é a vantagem? Qual que é a necessidade? Então, eu vou olhando tudo assim, eu vou deixando completamente pra trás, eu falo, mano, não, sério, eu não quero. E eu já falei isso em outros episódios também, tipo assim, enquanto for assim, então eu vou ser o errado. Eu vou ser uma pessoa que não concorda com isso. Eu nunca vou concordar, tipo assim, não, toda empresa tem um cara filha da puta, tem uma pessoa filha da puta. Por quê? Por que então pode ter uma empresa que todo mundo é gente boa? E que todo mundo tá fazendo a sua parte pra empresa crescer, ou todo mundo tá fazendo a sua parte pra receber o seu salário e acabou? Me dá minha parte de dinheiro que eu vou pra minha casa. Por que não pode ser assim? Por que tem que ser sempre, não, porque não sei o que, e mimimi, rádio peão, e todo mundo falando de cochichinho no cantinho, um querendo prejudicar o outro. Sabe, eu tenho horas assim que eu vejo essas coisas e não sinto vontade de sair de casa. Não sinto vontade de ter que conviver nessa sociedade, tá ligado? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu me afeto muito com isso. Eu tenho um monte de defeito, eu já fiz merda pra caramba nessa vida. Mas eu me afeto muito com essas coisas. Então, de verdade, eu não quero viver numa sociedade assim. Eu não quero acreditar que isso sempre vai ser assim. Eu quero acreditar que as coisas vão mudar e que as coisas podem melhorar. Infelizmente, né, com a pandemia e veio assim muitas lições, infelizmente muita gente não aprendeu. Muita gente só piorou. E no começo do programa eu falava daquela série, né, que mostra a ganância das pessoas e quanto que as pessoas ficam cegas para poder conseguir seus objetivos. Um filme que muita gente se identifica e gosta, e é um filme que, se você olhar o filme inteiro, ele tem mais cenas horríveis do que diálogos bons, mas as pessoas mesmo assim, elas se identificam com esse filme, que é o Joker, né, que é o Coringa. Por que elas se identificam? Porque elas se identificam com os diálogos, né? Elas se identificam com a opinião dele, com as coisas que ele fala. E é verdade, falando, as pessoas gritam umas com as outras, as pessoas elas não se respeitam, as pessoas elas são cegas, elas não veem algumas pessoas, elas não veem pessoas problemáticas. Assim como foi por muito tempo, né? Quando você falava que tinha depressão, você era tratado como frescura, e hoje muitas pessoas estão tratando, e hoje é um problema que vem à tona. Não só isso, mas várias outras coisas que a gente nem sabia que existia, como bullying, por exemplo, né? Na época da escola a gente sofreu pra caramba e nem sabia que tinha um nome isso, chamava bullying. E hoje é tratado com mais atenção. Mas aí as pessoas colocam na internet, mas é frescura, porque eu passei por tudo isso e tô aqui. Tá, beleza, você passou por tudo isso e tá aqui, mas você é uma pessoa de 30 anos fudida de cabeça e não consegue admitir. E eu me coloco nesse pote. Porque eu sou assim, eu sou fudido de cabeça. Eu passei por um bullying filha da puta na época da escola, por causa do meu tamanho, por um monte de outros motivos. E eu sobrevivi, beleza, eu sobrevivi, mas eu sobrevivi com um emocional de merda, entendeu? E hoje vem umas pessoas às vezes querer brincar comigo disso, me zoar de careca, me zoar de ser baixinho, vai a merda, odeio isso, cara, odeio de verdade, assim, quero muito mandar essas pessoas tomar no cu, só que eu não mando porque eu tenho educação, eu respiro e falo, não, beleza. Uma vez eu falei também de um parente idiota meu que ficava me enchendo o saco, que me dava 1 milhão de apelido, cara, que vontade de mandar ele tomar no cu. E assim, é chato isso, então assim, eu cresci com um emocional horrível por causa disso. Só que eu não sabia que aquilo chamava bullying. Eu sobrevivi, beleza, eu sobrevivi, mas eu sobrevivi baleado, entendeu? Eu sobrevivi ruim. Eu não sobrevivi direito. A minha cabeça é ruim, eu não sei lidar com um monte de coisa. Eu não sei lidar direito com os meus problemas, eu não sei lidar com várias coisas que acontecem na minha vida, por isso que eu desisto. E eu sei que tem gente que passa por isso também, porque eu converso com muitos amigos e eles me falam isso. Só que assim, aí essas pessoas na internet que falam assim, porque na minha época na minha época não tinha bullying e hoje é frescura. Se uma criança tá falando alguma coisa pra você, meu, escuta essa criança, cara. Se uma criança tá chorando por algum motivo, pergunta por que tá chorando, não faz essa idiotice de falar, para de chorar, engole o choro. Ou então falar pro menino, homem não chora, ou então mandar uma menina engolir o choro. Vai perguntar por que essa criança está chorando, o que está acontecendo na escola, o que está deixando a criança chateada. Essa geração Nutella não é geração Nutella, é uma geração de gente que fala. A nossa geração não podia falar nada, e essa geração agora fala. Claro que tem um monte de coisa que perdeu completamente o rumo e o limite, e as coisas precisam ser organizadas.
Mas algumas coisas são boas, algumas coisas são legais, realmente a gente abrir aquilo que a gente está sentindo, a gente chorar quando a gente sente vontade de chorar, a gente chorar no final de filme. Na época da escola mesmo, a gente assistisse um filme na escola e chorava, todo mundo ficava te zoando porque você chorou. Eu não podia chorar por motivo nenhum, só até quando se machucava era capaz de gente te zoar porque você tava chorando, mesmo você tinha quebrado um braço, tinha ralado, tava todo machucado, mas não podia chorar. Né? Então, as pessoas elas se identificam com esse filme do Coringa por isso, por causa dos diálogos. Porque a sociedade é uma sociedade doente, a sociedade está doente e muita gente trata outras pessoas como lixo mesmo. Trata assim. Não vem falar que não trata, não, porque trata. Só você ver assim quando são pessoas que têm mais condição financeira, ou então são pessoas que acham que estão numa posição mais foda na vida e aí ela acha que pode te destratar. Ou então também num comércio, quando você vai e a pessoa tá com o cu ao contrário, aí vem olhar com cara feia pra você e te trata mal. Você não tá pedindo favor pra ninguém, velho. Você tá com dinheiro no bolso, você quer comprar uma coisa e a pessoa vende aquilo. Você vai, você compra e vai embora, é isso. Qual que é a dificuldade, gente? Pelo amor de Deus, por que tem que ser tão difícil? Né? Então, é uma sociedade que tá doentíssima, assim. Talvez esse seja o pior Terça Nobre, na minha opinião, assim, porque eu tô muito triste e tô muito chateado com o jeito que as coisas são na vida, mas eu senti a necessidade de falar isso, entendeu? E o podcast Terça Nobre, ele ele é o reflexo do que eu vivo e das coisas que eu falo, sabe? Eu já fui acusado aqui de ser hipócrita, de não viver aquilo que eu prego no podcast, mas eu não concordo, porque eu tento sempre colocar o meu ponto de vista e sempre tento deixar uma solução. E toda vez que eu preciso me colocar dentro de um pote que eu estou criticando, eu me coloco. Eu não tenho problema nenhum em admitir isso, até porque o podcast é meu, né? Eu não respondo pra ninguém, tá lá no meu canal, quem quer assistir assiste, quem não quer não assiste, não tem problema nenhum. Infelizmente, mesmo assim, ainda passei essa imagem de que eu fosse hipócrita em algum momento do podcast. Então a minha ideia foi sempre trocar ideia, ter um programa legal. Eu queria ter um programa de rádio e aí não deu pra fazer, aí virou podcast. Até o nome Terça Nobre mesmo não é original, né? Eu sei disso. A Globo tinha uma programação que chamava Terça Nobre, eu sei disso. Inclusive até penso em mudar o nome do podcast, mas ainda não, acho que não chegou o momento. Mas a ideia sempre foi tentar trocar ideia com a galera e tentar me manter na ativa como locutor, como apresentador, sabe? Porque infelizmente nunca tive a oportunidade de trabalhar numa rádio como locutor, assim, por muito tempo, ou em TV, né? Eu fiz algumas pontinhas lá na Vibe Mundial como locutor no programa patrocinado. Hoje trabalho como operador de mesa, né? Diferente um pouco daquele que era meu objetivo. Mas o canal pra mim é meio que uma válvula de escape, tá? Sabe? Trocar ideia, fazer as minhas ideias. Inclusive vem aí novidades também no canal, quero fazer bastante coisa. Esse ano de 2022 eu quero fazer umas coisas legais pro meu canal, gravar mais coisas. Preciso comprar, né, algumas coisas. Eu não tenho câmera legal pra filmar, minha câmera é simplesinha. Preciso comprar uma câmera pra poder filmar. Mudar um pouco a estrutura do canal. E aí acredito que a partir do ano que vem as coisas vão começar a ficar um pouco diferentes. E até tentar melhorar um pouco a questão técnica mesmo, né, do Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre... o negócio ficou feio hoje, hein? Mas é hora de chamar ele. Agora é hora de chamar o nosso mestre, ele, que não se abala com nada. Isso aí tudo pra ele é fichinha. Vem pra cá, tio Chicória! Pergunte ao tio Chicória! Porra, gente! Que legal, gente, que bacana, que saudade, né? A gente tá com um cenarinho diferente aqui no podcast, né? Porra, de vez em quando a gente tem que conversar mesmo, faz parte da vida, né, gente? Mas pelo amor de Deus, gente, que é isso? Eu não tava conseguindo mais raciocinar nada com esse desbabafo aí do menino, eu tava quase chorando junto, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso, a gente tem que trazer alegria, né, pra gente aqui, entretenimento, sabe? O entretenimento do programa, né? Pelo amor de Deus, aí você tá deixando tudo na conta do tio Chicória, porra. O tio Chicória vai ter que chegar e resolver. Eu já falei, tem muita molecada que fica vivendo uma vidinha ruim aí porque nunca carpiu um quintal na vida.
você saber como é que é carpir o quintal, você vai ver o tanto de calo que dá na tua mão. O tempo que demora pra você deixar esse quintal pronto, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Então o negócio é assim que as pessoas precisam aprender muita coisa. Tomar uma surra de fio de rádio, né? Tomar uma surra de vara de bambu, aquelas varas de pescar, dar na costa da criança, tudo de um cipó de mangueira e dar um tch nas costas da criança, aí você vai entender. Se tivesse tomado umas surras assim, não tinha passado, né, por muita coisa, né, gente? Agora a gente vai conversar também, que tem as perguntas aqui. Mandaram a pergunta pro tio Chicote. Tá vendo? É verdade. Até a gente mudar o nome de tio Chicória pra tio Chicote, né? Pra meter chicotada nas costas desses negros idiota que ficam fazendo as perguntas, né? Aí ia ser bonito, né? Pergunta que mandaram pra mim foi sobre essa série que o menino falou no começo do programa. Raul lá, da menininha da batatinha frita. Puta série idiota, gente. Pelo amor de Deus, gente. Você tá gostando dessa série? Gente, pelo amor de Deus, quem que paga pra ver isso aí, gente? Tem gente que tá pagando pra assistir. No mínimo você tem que pegar de graça na internet pra você ter uma decepção com a série que você pagar. Você vai estar pagando pra ser trouxa, gente. Pelo amor de Deus, fica matando aqueles puta cara besta lá, gente que fica se ferrando a série inteira e aí só sobrevive um, gente. Pelo amor de Deus, que graça que tem isso, gente. A gente tem que brincar assim, essas brincadeiras que tem aqui. Na época que eu era criança, brincava uma brincadeira que chamava gin, né? Não sei se a galera conhece, gente. O pessoal puxava assim, aí o amigo, né, o adversário na brincadeira, você tinha que puxar ele pro seu campo, só que o cara caía, ralava o peito, ralava o joelho, ficava tudo machucado, mas ia embora pra casa dele vivo, entendeu, gente? No outro dia na escola, a gente tirava lá um sarro do amigão, até ralou o joelho no gin, aí no outro dia você que ralava o joelho no gin, quebrava o braço andando de bicicleta, também tava vivo, né, gente? Agora, essa brincadeira da série, o cara perde e morre. Que graça que tem isso, pelo amor de Deus, você ainda paga pra assistir uma merda dessa, gente? Pelo amor de Deus, gente, grande beijo. É isso aí, tio Chicória, olha só que maravilha. Verdade, né, tio Chicória? Obrigado aí por trazer a parte humorística do programa e desculpa por jogar tudo nas suas costas pra você resolver a parte do entretenimento, né, do Terça Nobre. Mas eu me lembro mesmo dessa brincadeira, o gin, né? A gente jogava isso, riscava lá um desenho no chão e tinha que invadir o campo, que parece até com uma das brincadeiras daquela série, né? No final da série tem uma brincadeira que é assim, você tem que pisar numa casinha. Lógico que os formatos da brincadeira é diferente, mas a ideia é basicamente a mesma, que você tinha que puxar o adversário para dentro do seu campo, tinha um corredorzinho que tinha que invadir. Eu não sei se essa brincadeira também foi em outros lugares, assim, porque eu lembro que lá em Roseira a gente brincava muito disso. Eu não sei se em outras cidades também o pessoal brincava, mas talvez tivesse outro nome, né? A gente chamava de gin. Mas era uma brincadeira realmente muito brutal, porque a galera se machucava de verdade, ralava o joelho, machucava braços, era um negócio, principalmente que tinha uns puta cara mais velho que brincava com a gente, os cavalos, 40 anos nas costas, a gente lá molequinho com 10 anos brincando e achando que tudo era legal ali, era bem nível hard. Mas sobrevivemos a tudo isso, né? Mas realmente era uma brincadeira doida que até lembra um pouco essa da série aí. Mas sempre tio Chicória abrilhantando o Terça Nobre. Obrigado, tio Chicória. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, hoje a gente conversou um pouquinho sobre essa questão, né, da sociedade tá doente, sobre desistência, né, sobre eu desistir de algumas coisas, sobre ser uma coleção de fracassos, sobre autocrítica, né? Às vezes eu olho realmente a minha vida assim e vejo como uma coleção de fracassos. É ruim pensar assim, né? Então às vezes é bom a gente tentar olhar como experiência. Então hoje, apesar de eu ficar chateado em algumas coisas que eu falei, mas eu tento levar também como aprendizado, tá? Como experiência. Então, quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo mesmo, eu já tinha feito curso no Senac, na Rádio Oficina, começado a fazer rádio e TV na Uni Santana. Não terminei o da Uni Santana, não terminei o do Senac, mas terminei o da Rádio Oficina. Mas isso me deu muita experiência, porque assim, eu já sabia passar pelo primeiro dia, eu já sabia passar pelo primeiro semestre, eu já sabia passar por aquele friozinho na barriga de se apresentar na frente das pessoas, eu já conseguia passar pelos dias de fazer filmagem na frente da câmera, não ter mais vergonha de filmar na frente da câmera. Então assim, isso vai dando experiência pra gente também. Então eu não posso colocar como foi de tudo ruim. Não foi de tudo ruim, eu aprendi muita coisa.
Mas se eu tivesse ido até o final, talvez tivesse sido melhor, né? Mas então, não adianta eu só reclamar, falar, nossa, isso é ruim, eu sou ruim, eu poderia ser melhor e eu não sou. Mas não, eu tento olhar como, beleza, eu não terminei, mas eu aprendi algumas coisas e isso eu uso hoje a meu favor. Então, eu não sou só uma coleção de fracassos. Hoje eu vejo isso como uma experiência de coisas que eu passei. Algumas foram boas, outras não. Mas experiência, aprendi alguma coisa com isso. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, vem chegando aquela hora triste, né, do podcast, é a hora que a gente tem que se despedir, né? Eu agradeço muito a todo mundo que veio até o final do podcast, todo mundo que tá sempre mandando mensagem, perguntando, e aí, cadê o Terça Nobre? Eu fico muito feliz com isso, agradeço aí aos fiéis escudeiros do programa, que tá sempre curtindo, sempre compartilhando, ouvindo o programa, me dando feedback sobre o programa, pô, gostei, comentando, mandando sugestão de tema, mandando pergunta pro Tio Chicória, isso é muito importante, então pra você que veio até aqui, muito obrigado, pra você que sempre escuta o podcast, @EuriBenevento, em todas as redes sociais aí, Instagram, Twitter, Facebook e também no YouTube, youtube.com/EuriBenevento. Se você quiser ouvir episódios anteriores, é só você ir lá no Anchor, no Google Podcast, Apple Podcast, no Spotify, pesquisa lá como Euri Benevento ou então Terça Nobre, tem todos os episódios, estamos aí no segundo episódio da terceira temporada, olha só, são 66 episódios, são bastante episódios aí pra você ter overdose de Euri Benevento, pra você ouvir quantas vezes você quiser, beleza? Várias maneiras de você ouvir o podcast, acompanhar, mande a sua sugestão de tema, a sua pergunta para o Tio Chicória, estarei aí aberto a receber a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta, é sempre muito importante para mim quando a galera dá esse retorno também. Gente, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Tamo junto! Terça Nobre.